E aí, pessoal, beleza? Bom, segundo A, segundo B aí, eu vou fazer a correção dos dois exercícios, tá? Que eu deixei aí no grupo do WhatsApp, mas eu vou fazer a correção de um item só de cada exercício, tá? A proposta dessas aulas não é ficar recapitulando muita coisa, até mesmo porque não dá tempo. Então, nós deveremos nos adaptar nesse tipo de aula. Enfim, nós vimos nas últimas aulas como construir gráficos das funções seno e cosseno. É normal em matemática construirmos tabelas para fazermos os gráficos. No entanto, a tabela não é obrigatória fazer, tá? Então, estou colocando o x aqui, certo? Vou construir minha tabelinha. Então, vamos lá. Os valores que eu vou atribuir para x são aqueles valores que tem no ciclo trigonométrico, que é 0, π sobre 2, o negócio aqui vai ficar bem grande, eu acho que vou ter que usar até outra folha. Π (3π sobre 2) e fechando o ciclo trigonométrico 2π, certo? Aqui, nessa outra coluna, eu vou colocar seno de x. Acho que dá para vocês verem aí. Então, eu escrevo seno de x. Nesta outra coluna, eu vou colocar seno x mais meio. E na última coluna da minha tabela é o y. Lembrando que o y é a mesma coisa que f de x, tá certo? Bom, aí vocês têm que olhar, caso não lembrem, né, dos valores de seno para 0, seno de π sobre 2, tá no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá. Seno de 0, sem mais delongas, é 0. Seno de x, né? Lembrando aqui também, né? Eu coloquei seno de x. Então, se eu estou dizendo que o x é 0, então seno de 0 é 0. Agora, seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E o seno de 2π, fechando o ciclo trigonométrico, 0. Aqui eu tenho seno de x mais meio. Quem é o seno de x? É 0. Então, eu vou substituir o seno de x por 0. Fica 0 mais meio. E aí é só fazer a continha, né? 0 mais meio dá meio. Seno de x, quem é agora? É 1. Então, vai ficar 1 mais meio. 1 mais meio é 3 sobre 2. E é só seguir a linha de raciocínio. 0 mais meio, que dá meio, menos 1 mais meio, dá menos meio, e o último, 0 mais meio, que também dá meio, beleza? Então, aqui eu tenho os pares ordenados, né? Ó, 0, meio, π sobre 2, 3 sobre 2, e assim por diante. Agora, eu vou fazer o meu gráfico. Pegando a régua, senhores, por favor. Então, vamos lá. Aqui neste eixo, eu vou colocar esses valores.
0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, fica 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e o último que é 2π. Neste eixo aqui, eu vou colocar os valores, deixa eu ajeitar a câmera, os valores do y, certo? Que são meio, menos meio e 3 sobre 2. Então, vou colocar assim, ó, aqui é 1, aqui é menos 1. Eu não irei usar esses dois valores, mas eles servem como suporte, tá? O que me interessa é isso aqui, ó. O meio, o menos meio, e eu tenho o 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, então supondo que aqui seja 2, 3 sobre 2 é 1,5, então 1,5 está aqui, ó. Certo? E aí eu vou ligar os pontos. Voltando um pouquinho aqui. O meu primeiro ponto é 0 e 1 sobre 2. Então, eu venho aqui. Zero está aqui. 1 sobre 2 está aqui. Por que esse pontinho ele ficou exatamente em cima do meio? Por causa da função. Vamos voltar lá na função. Não é seno de x mais meio? Quando é seno de x, começa no zero. Eu estou subindo metade para cima, né? Subindo para baixo não dá, né, professor? Estou subindo metade, então... Beleza? Próximo. π sobre 2 e 3 sobre 2. Então, aqui, ó, π sobre 2, eu vou ligar com 3π sobre 2. Pontinho aqui. Depois, eu vou ligar π e meio. Então, π está aqui, meio está aqui. Depois, 3π sobre 2 e menos meio. E por último, 2π e meio. Então o gráfico começa aqui, vai fazer esta linha curva, beleza? Lembrando que ela continua, certo? Então este é o gráfico da função f de x igual seno de x mais 1 sobre 2. Valeu?